Marcos capítulo 8, versículo 36. Você que pode, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé, apenas um versículo. Marcos 8, 36 é o versículo que eu quero, esta noite, pegar como base para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus: pois do que adianta, cantamos isso agora, hein? Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou repetir: do que adianta, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo essa noite, em seu nome eu oro, amém. Pode tomar o teu assento. Espírito Santo de Deus, eu quero neste momento me colocar à tua disposição, porque o Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, mas o Senhor tem, e como eu sempre falo e não me canso, a maior segurança que eu tenho aqui em cima é saber que a tua palavra não volta vazia. Eu tenho essa certeza, Pai, e em nome de Jesus, que eu não diminua aqui em cima, mas que eu desapareça agora, para que só a sua glória se manifeste nesse lugar. Abra os nossos ouvidos espirituais, trata comigo, trata com os meus irmãos, para que nós possamos ser homens e mulheres melhores a cada dia na tua presença, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Espírito Santo de Deus, aleluia. Olha o Júnior. Glória a Deus. Amada igreja de Cristo, preste bem atenção, não deixa nada nem ninguém tomar tua atenção agora. O seu pai vai falar com você. Se você precisar de uma água, os diáconos, ó, tem vários diáconos, é coisa linda. Dá uma olhada para o lado. Gosta chique, né? Está organizado, glória a Deus. Olha só, eu quero começar essa mensagem dizendo para você o seguinte: que Jesus nesse versículo aqui, ele estabelece, se você percebeu, ele de cara, ele já estabelece direto aqui uma ordem de valores para nós. Uma ordem de valores, e ele está mostrando aqui que as coisas celestiais, ou melhor, as coisas eternas, são muito mais importantes do que as coisas terrenas desse mundo. Sabe, o nosso lugar não é aqui. E talvez alguém veio aqui essa noite só para ouvir isso. As coisas espirituais, as coisas celestiais e eternas de Deus são muito mais importantes do que as coisas terrenas dessa vida. E ele deixa claro aqui que nem o mundo inteiro, olha só que forte isso, nem o mundo inteiro é capaz de comprar a salvação e a vida eterna. Diga glória a Deus por isso. Sabe, nem o mundo inteiro e toda a riqueza que existe nesse mundo não é tão importante quanto a vida eterna. Tanto que a Bíblia vai dizer que uma alma que se arrepende diante de Deus, ele se arrepende, a pessoa que se arrepende da sua velha vida, dessas águas do santo batismo, como nós vamos ter domingo que vem o batismo, essa pessoa, essa alma que se arrepende a Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Ó, tem crente aí, hein? Tem uns dois lá no fundo. Preste bem atenção. Essa noite eu não vou falar aqui para você que Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Deus faz tudo isso, glória a Deus. Mas é noite de Santa Ceia, e é palavra que nos confronta, que faz a gente ser pessoas melhores na presença de Deus. E outra coisa, quando você cantou aqui agora que o rei está voltando, quando Jesus voltar, a casa vai ficar, o carro vai ficar. A Bíblia diz que ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Jesus aqui está mostrando para nós que nada nessa vida é mais valioso do que a vida eterna, do que aquilo que Deus tem preparado para nós. E veja bem, eu não estou falando isso aqui de alegre para te animar não. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que Deus tem algo tremendo preparado para nós. E ó, é algo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que nem penetrou no coração do homem. É isso que Deus preparou. Repara lá. Não está escrito que ele vai preparar, já está preparado. É algo que você não consegue nem imaginar. Se você ama a Deus, essa promessa é para você, para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aí? Então se prepara, porque tem algo especial para Deus entregar para você. Sabe, igreja, o que Deus tem preparado para nós é algo grandioso. O lar celestial é algo que nós não conseguimos nem imaginar, que não penetrou no coração humano.
Mas o que acontece hoje é que parte da igreja, talvez você não se enquadre nisso, o que acontece com parte da igreja é que tem alguns que têm olhado somente para as coisas terrenas. As pessoas, elas vêm para a presença de Deus, por quê? Mas elas vêm com a intenção errada, porque elas estão focadas nas coisas terrenas. As pessoas querem conquistar as coisas desse mundo. A pessoa, ela vem para a igreja, ela fica pensando, eu vou para a igreja porque eu estou precisando de uma bênção. Eu vou para a igreja porque essa área da minha vida precisa melhorar. Eu estou precisando de um milagre. Sabe, precisa criar vergonha na cara uma pessoa dessa, sabe? Que talvez não seja o teu caso, mas tem alguém no Face ali que talvez precisa ouvir isso. Uma pessoa dessa tem que criar vergonha na cara. Parar de ir na igreja para buscar a bênção e buscar o abençoador. Escuta, Deus quer que você venha buscar Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na tua vida, e não por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode te dar. Não precisa colocar não, mas vem na minha mente aqui agora, 2 Crônicas 7,14 diz, o povo, ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei isso, eu olharei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Mas o que ele fala? Aquele que orar, se humilhar e buscar a minha face. Deus não diz para buscar a mão dele. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja para buscar a mão de Deus, aquilo que Ele pode dar, aquilo que Ele pode fazer. E a verdade é que quando nós buscamos a Deus por aquilo que Ele é, com a intenção correta, quando buscamos a face do Pai, aí nós temos a mão, nós temos as bênçãos, nós temos tudo. Aleluia! Jesus está dizendo aqui nesse texto, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em outras palavras, Ele está dizendo, do que adianta você ter muito prazer aqui nessa terra e perder a vida eterna no céu com Deus? Do que adianta? Do que adianta você ter muito dinheiro na conta, muito dinheiro guardado, muita fama, muito poder, e perder a sua aprovação e o reconhecimento diante do Deus Todo-Poderoso? Do que adianta? Sabe, Jesus está dizendo aqui nesse texto, igreja, que existe coisas muito mais importantes do que você possa ter aqui nessa terra. Existem coisas muito mais profundas do que tudo isso que esse mundo oferece. O que, por exemplo, pastor Danilo? A vida eterna, as coisas do céu, o reino de Deus. Você quer mais algo? Você é algo a mais ainda do que a vida eterna com Deus? Sabe, quando alguém fica focado em ter sucesso nas coisas desse mundo e não consegue, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Quando ela vem com a intenção errada para a igreja, aí as coisas que ela planejou não acontecem, ela vai desanimando e logo logo ela quer deixar Jesus. Ela vai embora. Quantas pessoas você conhece que veio para a igreja, não conseguiu o que queria e saiu da presença de Jesus? Ou ao contrário também, pessoas que veio porque precisavam de um milagre, e Jesus é tão maravilhoso que às vezes Ele dá de cara, mas quando Ele dá o milagre, você nunca mais vê a pessoa na igreja. Até a foto do pastor some lá no WhatsApp. Ai, glória a Deus. Aleluia. E talvez você não consegue obter sucesso numa área da sua vida, sabe por quê? Porque talvez o seu sucesso está baseado nas coisas dessa vida. E Deus trouxe você aqui essa noite para tratar com você nesse ponto. O sucesso que o mundo te dá, grave isso, o sucesso que o mundo te dá não é o que Deus tem para você. Eu vou repetir, o sucesso que Deus te dá, ou que o mundo te oferece, não é aquilo que Deus quer te dar, não é aquilo que Deus tem para você. Muitos vivem hoje tristes, mesmo dentro da igreja, viu? Talvez até fazendo a obra de Deus, as pessoas vivem tristes, abatidos, desanimados. Por quê? Porque não conseguem adquirir as coisas desse mundo. Foco errado. A pessoa que sai da presença de Jesus, por exemplo, é porque está focada nas coisas desse mundo, irmão. De verdade, uma opinião minha, um ponto de vista meu. Eu não consigo acreditar que alguém que diz ter tido um encontro verdadeiro com Jesus possa deixar Jesus um dia. Pode até ser que aconteça, mas no fundo, essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Não, esse negócio de desviado aí para mim não rola não, é o meu ponto de vista. Existe sim, pessoas que vieram, não teve um encontro pleno e verdadeiro com Jesus. Porque tem até uma canção que diz, né? Quem já pisou nos santos dos santos, quem já experimentou a gloriosa presença de Jesus, meu irmão, nunca mais consegue viver sem ela.
Sabe, talvez eu esteja pregando essa noite para você que está muito focado nas coisas desse mundo. E se você ficar olhando muito para as coisas desse mundo, você não vai conseguir seguir Jesus, pelo menos não da forma que deveria seguir, na intensidade que deveria seguir. Um exemplo disso, você conhece uma passagem muito conhecida da Bíblia, o jovem rico. Ele ansiava, sabe, ele queria saber sobre a vida eterna, percebe? Ele queria saber sobre a coisa certa, mas a motivação do coração dele estava errada. Ele amava as coisas dessa vida, sabe, as coisas dessa vida eram muito mais importantes para ele do que as coisas eternas. Ele queria saber sobre as coisas importantes, sobre o verdadeiro sentido da vida eterna, mas o coração dele estava ligado nas coisas desse mundo. Então a Bíblia vai dizer que ele vai até Jesus, e Jesus o amou. Sabe por quê? O texto diz isso: Jesus o amou, mesmo que a intenção do nosso coração esteja errada, mesmo que a gente ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus, Ele continua nos amando. É porque o amor de Jesus não é como o meu e o seu não, irmão. Jesus, a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda virávamos as costas para Ele, quando nós ainda éramos pecador, e ainda somos. E Ele disse para Jesus: bom mestre, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque eu faço muitas coisas já, sabe, desde a minha infância. Olha, eu honro meu pai e minha mãe, eu já faço tudo. Eu guardo o sábado, eu blá blá blá, blá 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 e blá blá blá, você está entendendo? E aí Jesus olha para ele, está escrito que Jesus olha para ele e fala assim: nossa, você faz muita coisa, né? Mas ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você possui aqui nessa terra. Aí foi na intenção do coração dele: vende todas as propriedades que você tem, venda tudo, pega o dinheiro, dê aos pobres, não fica com R$1 na sua mão, dê aos pobres. Depois que você fizer isso, aí então você vai ter um tesouro no lugar certo, um tesouro no céu. Aí mexeu com o menino, você conhece a história, né? Aí ele fala: isso aí é muito para mim. Ele vira as costas para Jesus e sai andando. Traz isso para a tua vida. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Buscamos Jesus com as próprias pernas, porque o texto vai dizer que ele correu atrás de Jesus. Foi ele que correu atrás de Jesus. Perguntou com a própria boca: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus fala para ele o que ele precisa fazer, ele vira as costas e abandona Jesus. Quantas pessoas você conhece que corre atrás de Jesus com a própria perna? Pergunta com a própria boca: bom mestre, o que eu preciso fazer para mudar de vida, para sair dessa vidinha que eu estou levando? O que eu preciso fazer, bom mestre, para o meu casamento mudar? Meu Deus, o que eu preciso fazer? E aí quando Jesus responde, dá a direção: abre mão disso, renuncia a isso, para de fazer isso, começa a fazer aquilo que eu já usei várias pessoas para te falar para você fazer. Aí a pessoa acha muito, ela vira as costas e ela sai da presença de Jesus. Aquele jovem, ele amava as coisas da terra, sabe? Ele achava muito mais importante aquilo que ele tinha na terra do que aquilo que Jesus estava propondo para ele no céu. Aleluia. Dizia que conhecia tanto a palavra, eu acho que ele não leu a parte, então está escrito assim, ó: aquele que deixar pai e mãe, riqueza, por amor a mim, aleluia, ó, eu lhe darei 100 vezes mais, e ainda darei a vida eterna. Se ele tivesse mesmo conhecimento disso, presta atenção, Jesus estava querendo fazer do jovem rico um jovem milionário. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Às vezes a pessoa conhece um pouquinho da palavra, está querendo pregar para Jesus. Ele não entendeu, Jesus está querendo fazer dele um jovem milionário. Imagina o dinheiro que ele tinha, e agora se ele deixa tudo isso, ele ganha 100 vezes mais, e ainda de quebra a vida eterna. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, ele virou as costas para Jesus e ele foi embora. Escute isso, igreja. Muitas pessoas vão voltar atrás, sim. Muitas pessoas talvez que você conheça, e queira Deus que não seja você, mas muitas pessoas vão voltar atrás e abrir mão daquilo que Deus tem reservado e preparado para elas. E sabe por quê? Porque elas acham que as coisas dessa vida são mais importantes do que as coisas do céu, do que as coisas eternas. Porque as coisas do mundo estão diante dos nossos olhos, as coisas eternas só para quem tem fé.
que Deus tem para você não é para agora, é para depois. Aleluia. Sabe, muitos estão buscando o sucesso desse mundo. E o tema dessa mensagem hoje é uma pergunta. O tema dessa mensagem é: você é uma pessoa de sucesso? É uma pergunta, Deus fazendo para mim e para você. Você é uma pessoa de sucesso? Escuta o que eu vou te falar, que o sucesso desse mundo é diferente do sucesso de Deus. Eu vou repetir, o sucesso desse mundo é diferente do sucesso de Deus. Os dois não se dão, eles são totalmente diferentes. E vou falar mais, se você tem sucesso nesse mundo, provavelmente pode ser que você não tenha sucesso diante de Deus. Essa é a verdade, e vice-versa também. Porque o sucesso segundo o homem, as coisas terrenas, está relacionado em você ter. O sucesso diante dos olhos das pessoas é você ter, é você possuir. Ter o que, pastor? Sucesso aos olhos do mundo é você ter dinheiro. Sucesso aos olhos do mundo é você ter prazer, é você ter muito sexo. Isso aí é o sucesso diante do mundo. Isso é sucesso segundo os padrões humanos. Agora, já o sucesso, segundo a ótica de Deus, não está relacionado em você ter, possuir, mas está relacionado em você ser. Ser o que, pastor? O sucesso diante de Deus não está relacionado em você ter nada. Está relacionado em você ser obediente, em você ser santo, humilde, prestativo, em você ser fiel, em você ser honesto. E quando você ser tudo isso, você for tudo isso, você está preparado então para possuir, para ter todas as demais coisas. Aleluia! Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as coisas do céu, e as coisas da terra, as demais coisas, vai sendo acrescentadas segundo a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Oh Jesus! Sabe, o sucesso para Deus está relacionado com a eternidade. Já o sucesso do homem está relacionado com essa vida momentânea e passageira. E vou falar mais, hein? Muda o teu foco, porque tudo que está aqui passa, irmão. E Deus disse isso na palavra dele. Pode passar o céu, a terra, tudo que existe aqui na terra, mas a minha palavra, aleluia, ela não passará. Sabe, eu estou repetindo isso várias vezes, sabe por quê? Porque eu preciso que isso aqui fique fixado na tua mente, no teu coração. Porque talvez você esteja buscando o sucesso errado. Os valores terrenos são diferentes dos valores divinos, igreja. Se você olhar para a sua vida, talvez, segundo os valores humanos desse momento, para cada área da sua vida, talvez você vai olhar para você e vai, segundo a ótica humana, e vai falar: nossa, eu sou um fracassado. Talvez estou pregando para alguém que você olha para, você está olhando para a sua vida e está falando para você: nossa, eu sou um fracassado. Por quê? Porque você está olhando segundo a ótica humana e se comparando com pessoas. Talvez você chegue até a conclusão, olhando pela ótica humana, de que você não está muito feliz com a família que você tem. Olha, eu acho que eu casei com a mulher errada. Olha, eu acho que eu escolhi o homem errado. Por quê? Porque talvez a sua ótica humana, você está olhando segundo os padrões desse mundo. Você olha para a tua área profissional segundo os padrões desse mundo, a ótica humana, e você fala: nossa, eu não estou feliz com o meu trabalho também. Aí olha para a igreja que você estava: nossa, eu não estou feliz nessa igreja também, eu estou achando que eu estou na igreja errada. Só que o problema não é a igreja, não é a família, não é o casamento, não é o trabalho. O problema é a ótica que você está tendo. Você está olhando segundo os padrões do mundo, mas se você olhar segundo os valores de Deus, talvez você inverta tudo hoje. Se você pegar essa visãozinha distorcida tua, olha aqui, e você agora começar a olhar segundo o padrão que Deus está te mostrando, talvez você comece a mudar agora já e falar assim: olha, peraí, olhando segundo a ótica de Deus, eu sou abençoado demais, a minha família é bênção. Agora eu deixo a ótica humana de lado e eu começo a falar: peraí, olhando aos olhos de Deus, não, apesar dos conflitos, das brigas, das dificuldades, das diferenças, a minha família é uma bênção. Porque apesar de tudo isso que a gente enfrenta, eles nunca desistiram de mim. A gente luta junto, a gente vence junto. Meu trabalho, agora eu pego a ótica de Deus e coloco em mim. Meu trabalho é uma bênção, gente.
Peraí, quando eu mais precisei, foi Deus que abriu essa porta. É só mudar a visão, é só mudar a visão que tudo muda. Talvez você vai olhar até para a tua igreja hoje e falar, nossa, mas peraí. Não estou na igreja errada não, a igreja que eu estou é uma bênção mesmo. Sabe por quê? Porque aqui prega a verdade. A igreja que eu estou prega a verdade. Aqui as pessoas não ficam enchendo linguiça em cima do altar, não. Não, peraí, se eu colocar a ótica de Deus, eu vou ver que eu estou num lugar que não coloca valor em oferta, que não fica falando de envelope disso, envelope daquilo. Aqui não tem, é benção essa igreja, segundo a ótica de Deus. Talvez você pense isso, olha, não tem tijolinho ungido, não vende terreno no céu, escrituras, está entendendo? Não tem vassoura que varre demônio, caneta que vai assinar o contrato, caroço, feijão. Coloca a ótica humana, tira a ótica humana hoje, coloca a visão de Deus. Sabe, o inimigo ele tem colocado diante dos seus olhos, ou diante dos olhos de muitas pessoas, as coisas desse mundo. Você compra um carrinho melhor, mora numa casa melhor, e já começa a tirar a visão de Deus de você. Ele começa a falar, olha o carro que você anda, olha a casa que você mora, olha o conforto que você vive. Mas eu digo para você, isso aí, irmão, é padrões aos olhos do mundo, mas não é sucesso aos padrões de Deus. E vou dizer uma coisa para você, no capítulo 1, olha só, no capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia diz que Deus chama, o próprio Deus chama Jeremias e diz para ele, Jeremias, você é um escolhido, rapaz. Olha Deus falando com alguém aqui. Jeremias, olha aqui, você é uma pessoa escolhida desde o ventre da sua mãe. E Deus vai dizer para ele, e eu já dei você para as nações como profeta. Só que a ótica humana é outra, e Jeremias não está vendo nada daquilo, e ele questiona a Deus, fala, não Senhor, eu sou uma criança. Aí sabe o que Deus fala para ele? Para com isso, não me diga que você é uma criança, Jeremias, porque o que eu mandar, aonde eu mandar você irá, e o que eu mandar você dizer, você dirá. Porque não vai ser você, Jeremias, não temas, porque eu serei contigo. Você está entendendo, irmão? É Deus que te escolheu, Ele está com você. Você vai ser apenas um instrumento que Deus vai usar. Talvez Deus já mandou você fazer algo e você não está fazendo. E Ele está falando, não é você não, rapaz. Sou eu que vou te usar. Você vai ser só um instrumento. Você está pensando que você é quem? Abre a tua boca que eu vou falar através da sua boca. O Senhor está falando. Aí você pensa, meu Deus, mas depois dessa... Aí a gente, vamos olhar com a ótica humana? Eu e você, nós olhamos com a ótica humana e a gente pensa, nossa, depois dessa palavra que o próprio Deus deu para Jeremias, meu Deus, ele deve ter tido o sucesso, o maior sucesso nos ministérios, né? Deve ter sido o ministério com mais sucesso. Pois não, aos olhos do mundo não. Aos olhos do mundo, o ministério de Jeremias foi um fracasso absoluto. Aos olhos das pessoas à volta, o pior ministério que teve, acho que foi o de Jeremias. Aos olhos humanos. Para começar, a própria família dele não apoiava ele, rejeitava ele, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele apanhou de sacerdote, foi amarrado em troncos, tudo por pregar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Jeremias pregava a palavra e ninguém dava atenção para ele. As pessoas tiravam sarro, zombavam dele. E ele voltava para casa, depois você lê lá com o tempo o livro de Jeremias. Aí ele voltava para casa frustrado, a ponto de orar para Deus e dizer, Deus, maldita foi a hora que a minha mãe me teve, que ela me colocou nesse mundo. Olha só a oração que ele fez. Mas Jeremias sabia que Deus tinha separado ele, ele sabia, ele recebeu uma palavra. Eu estou pregando para alguém que Deus já te deu uma palavra, mas a circunstância está mostrando o contrário. Você está quase acreditando nessa mentira de Satanás. Jeremias, ele olhava para a vida dele, para o ministério dele, e ele não via resultado aos olhos dos homens. Ele não conseguia entender o mistério de Deus. Vou falar uma coisa para você. Você não está entendendo o que está acontecendo, sabe por quê? Porque você não consegue entender o mistério de Deus. Sabe, alguns de vocês estão aqui hoje ouvindo essa mensagem, você não entende como Deus está trabalhando na sua vida.
Mas você entendendo ou não, não veio ao caso. A verdade é que Ele está trabalhando. Olhe para mim. Você não pode negar isso. Deus está trabalhando. Embora pareça estar tudo parado, Deus está trabalhando. Olhe para a sua vida. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Olha o jeito que você está hoje. Olha como você está. Olha o jeito que você era, o jeito que você é hoje. Ele é o oleiro e nós somos o barro, e Ele vai nos moldando a cada dia. É que tem uns que não vai mesmo, porque o barro é mole demais. Barro mole não tem firmeza. Tem uns barros que é duro, rígido, não dá para moldar. Deus vai querer moldar, quebra e vira um negócio. Aleluia. Diga glória a Deus. Sabe, você não está vendo o resultado, porque talvez você está olhando segundo os valores desse mundo para a sua vida. Mas Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: olhe para os valores eternos, olhe para os valores do reino de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Jeremias recebia uma palavra de Deus, e ele saía para pregar, e sabe o que acontecia? As pessoas batiam nele. Pense nisso, ele saía para pregar, as pessoas batiam nele. Uma certa vez jogaram ele dentro de um poço, de uma cisterna cheia de lâmpadas, e ele quase morreu. E ele sai dali naquele momento, ele vai para casa e ele fala para Deus: Deus, eu não quero, olha só o ponto que chegou. Deus, eu não quero mais te ouvir, porque esse povo não quer me ouvir falando do Senhor. Chega, chega, eu não quero mais. Aí vem o Espírito de Deus de novo, aleluia, e renova ele, e ele continua. E você sabe o que eu estou falando. Quantas vezes, irmão, você já entrou no teu quarto alguma vez e orou: Deus, para mim chega, para mim basta, está difícil. Mas escuta, Jesus não falou que seria fácil. Ele não falou que seria fácil, Ele não mentiu para nós. Ele falou: aqui vocês vão ter aflição, vai ter problema. Ele não falou que seria fácil, mas Ele garantiu: vai valer a pena. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Quantas vezes nós entramos no nosso quarto, no nosso momento de oração, e falamos: Deus, para mim chega, eu não aguento mais, vou meter o pé no balde, eu não aguento mais isso. Mas nesse momento o que acontece? O que aconteceu com ele? Vem o Espírito Santo e fala: se coloque de pé, rapaz, se coloque de pé, mulher, eu vou te usar muito ainda, eu não terminei a obra que eu comecei na sua vida ainda não. A cada dia que passa, Deus vai aperfeiçoando. É isso que a palavra diz, que aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele há de aperfeiçoar a obra a cada dia. Jeremias saía de novo para fazer a obra, mas toda a esperança dele não dava em nada. Aí Jeremias do capítulo 20, Jeremias 20 versículo 7, olha o que ele diz: eu sirvo de escárnio, de zombaria, o dia todo, todo mundo zomba de mim. Olhe para mim, Jeremias pregava e as pessoas zombavam dele. E não pense você que zombava porque ele não era usado por Deus, não. Porque a Bíblia diz que tudo, exatamente tudo que Jeremias falou, aconteceu, igreja. Eu estou falando de alguém que era usado mesmo por Deus. Para você ter ideia, ele profetizou sobre os 70 anos de cativeiro que eu preguei esses dias para vocês. E do jeitinho que ele falou, aconteceu tudo como ele disse. Mas a vida de Jeremias era cheia de fracasso aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, Jeremias nunca teve sucesso, mas a grandeza dele, aleluia, isso aqui é maravilhoso. Talvez as pessoas olhem para você e não vê sucesso nenhum. A tua família te aponta. Eu estou pregando para alguém que por esses dias talvez você ouviu: você não vai dar em nada, você não vai para frente, você não vai ser ninguém na vida. Aos olhos das pessoas, o ministério dele era um fracasso absoluto. Mas eu vou falar algo para você aqui: a grandeza de Jeremias foi reconhecida pelo próprio Deus. Olhe para mim. E Deus pensou o seguinte: eu vou escrever um livro. Olha só. Às vezes você acha que é fracasso. Você acha que se ele fosse fracasso, Deus ia pensar dessa forma: eu vou escrever um livro com 52 capítulos na minha Bíblia, na minha palavra, só para contar a história desse homem. Meu Deus do céu. No Novo Testamento, para você ter ideia, confundiram Jesus com Jeremias, irmão. Olha a honra.
O que para as pessoas era um fracassado, as pessoas olhavam para Jesus e falavam: ah, é Jeremias, só pode ser Jeremias. Por quê? Porque não foi diferente de Jeremias. Jesus apanhava, Jesus era humilhado, Jesus era zombado. Você está entendendo o que Deus está falando? A ótica humana estava todos fracassados, inclusive Jesus. Nós vamos chegar lá. Naquele tempo tudo que Jeremias fazia parecia um fracasso. Mas deixa eu profetizar sobre a sua vida. Parece que é fracasso, mas isso aí que está acontecendo é trabalhar de Deus na sua vida, para que Deus possa te honrar um pouquinho mais na frente. Deus tem um tempo de honra para você, rapaz. Deus tem, mulher, aleluia. Você quer ver uma coisa? Aos olhos do mundo, sucesso. Agora não vai chutar o balde aqui. Aos olhos do mundo, vamos trabalhar as duas visões aqui hoje, que eu quero que você abandone essa visão do mundo e você coloque a ótica de Deus. Aos olhos do mundo, sucesso é o quê? É ser o maior. Agora, segundo a ótica de Deus, no reino de Deus, sucesso é, você sabe o quê? O menor. Você está entendendo como tudo muda? Parece que as coisas vão clareando mais. No reino de, olha só, no reino dos homens aqui na terra, sucesso é você ter muitos bens aqui na terra. No reino de Deus não, sucesso é você ter tesouros no céu. Meu Deus, onde a traça, a ferrugem não corrói, os ladrões não minam, não roubam. Sucesso aqui nesse mundo, é você receber, é receber, é receber. Mas no reino de Deus, sucesso é você dar. Está escrito, mas melhor é dar do que receber. Então a visão de Deus não é a visão desse mundo. Aos olhos do mundo, sucesso é você salvar a tua vida presente. Tiver que morrer, que morra o vizinho. Isso aí é o sucesso do mundo. Mas para Deus o sucesso é você perder a sua vida presente, morrer para o mundo e renascer para Cristo nas águas do santo batismo. Aleluia. Sucesso aos olhos do mundo, é você ter mais de uma mulher. Quanto mais mulher a pessoa tiver, o homem tiver, mais sucesso ele tem. Mas aos olhos de Deus, sabe o que é sucesso? É você ter uma única pessoa e viver com ela todos os dias da sua vida, até que a morte o separe. Está escrito aqui, No reino de Deus os valores são diferentes, igreja. O ano está findando, está terminando. Nós vamos começar uma nova etapa na nossa vida, e nós precisamos mudar a nossa visão, começar a olhar tudo com os olhos segundo o padrão de Deus, padrão do céu. E no ministério, hein? O que é sucesso no ministério, pastor? Porque hoje o ministério, eu vou falar uma coisa para vocês. Você vai olhando por aí, o sucesso, o ministério virou um negócio, né? Virou um negócio. Tem lugares que virou empresa, ao invés de igreja. O que é sucesso no ministério, pastor Danilo? É os demônios se dobrar para mim, não é? É os demônios se submeter, não é a hora que eu falar, não. Segundo Jesus, sucesso é você ter teu nome escrito no livro da vida só. Tá bom demais. Discípulos chegam, fala aí Jesus, todos alegres. Os demônios se dobravam, a gente usava o teu nome e falava, e eles saíam. Falei, o que vocês estão alegres com isso? Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Sucesso no ministério é você ser um grande líder e ser servido por muitas pessoas como se fosse um faraó. Não, não é. O sucesso no ministério é você fazer o contrário, é você servir muita gente com dedicação, com amor, reconhecendo o que Deus fez na sua vida, da onde Ele tirou você lá de trás. Sucesso no ministério é você ter uma grande igreja, não é? Ser reconhecido como título de pastor, bispo, apóstolo, reverendo, meu Deus, vice-deus. Tem tanta coisa hoje, não é? Tem tanta coisa. Sucesso no mundo, no ministério deve ser isso, né? Claro que não, igreja. Sucesso no ministério é você desenvolver apenas o seu chamado, que você foi chamado por Deus, com excelência. E não importa se você não é um pastor, não importa o que você faça, se desde que você desenvolva aquilo que você foi chamado para desenvolver com excelência, você tem sucesso no teu ministério. Aleluia. Isso não acontece, sabe por quê? Porque as pessoas seguem os padrões do mundo. E não somos só nós que agimos assim não, viu? Os discípulos também fizeram isso. Não se espante não.
Certa vez a Bíblia diz que Jesus pergunta para eles: o que vocês estão discutindo aí? E a Bíblia diz que eles se calam. Eles ficaram em silêncio naquele momento. Por quê? O que estava acontecendo, pastor? No caminho ali, eles estavam querendo saber entre eles, estavam discutindo entre eles para saber quem era o maior do reino de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Eles queriam ter sucesso, eles queriam ter reconhecimento, era isso que eles estavam buscando. E o texto vai dizer que Jesus, assentando, chamou os 12 e disse: ó, se alguém de vocês aqui quiser ser o primeiro, seja o último e seja o menor entre os seus irmãos. Olha como é que muda a visão divina, a visão de Deus, segundo os padrões desse mundo. O sucesso verdadeiro não é esse sucesso que muitos estão buscando aí não, igreja. Olha para João Batista, eu estou encaminhando para o final aqui, mas olha para João Batista para você ver. A Bíblia diz que esse homem aqui, ele vestia roupa feita com pelos de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, e tinha um ministério desenvolvido, sabe aonde? Na zona sul da cidade, no meio do deserto. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aí você olha para João Batista com a visão mundana, com a visão terrena, e você tira a base pelos padrões desse mundo, e você fala: meu Deus, que ministério fracassado! O homem não tinha nem roupa para vestir. Comia o quê? Gafanhoto. Não tinha nem comida para comer direito. Esse ministério foi um fracasso. E ainda desenvolveu o ministério no meio do deserto. E quando saiu de lá foi só para perder cabeça aí. Meu Deus do céu. Agora vamos ver o que Jesus fala. Isso é o padrão do mundo. Coitado, tem nem roupa para vestir, não tem nem o que comer. É um fracassado. Agora, olha o que Jesus disse de João Batista, Mateus 11:11, ó. Em verdade vos digo, Jesus falando, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Os valores de Deus é diferente, igreja. Às vezes as pessoas estão olhando para você, talvez a sua família está te apontando, pessoas estão apontando o dedo para você, mas a ótica de Deus é outra a teu respeito. Ele conhece o profundo do seu coração. Sabe, nós precisamos parar de medir a nossa vida pelos valores do mundo. Tem gente que está na igreja, mas vive pensando: ah, mas o fulano que não serve a Deus, olha meu vizinho lá, nem vai na igreja, olha a vida que ele leva, melhor do que a minha, olha o carro que ele anda, é melhor do que o meu. Aí Jesus vem para você no texto base de hoje e fala: do que adianta isso? Do que adianta ele ter um carro bom, uma casa boa, ter uma vida melhor que a sua, possuir o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não deveria estar olhando isso. O Senhor está falando com alguém aqui hoje. Você deveria estar feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eu não prometi facilidade, mas eu garanti que vai valer a pena. Oh, aleluia. Sabe, igreja, meu Deus, a gente tem que parar de ficar medindo a nossa vida, principalmente nós que temos um chamado, parar de ficar medindo o nosso ministério pelo ministério que a gente vê por aí, ficar comparando um com o outro. Eu conheço pessoas que ficam se comparando com os ministérios da televisão. Tem pastores por aí que tem um ministério, a igreja simples, pequenininha, às vezes vou até pregar lá para ajudar a pessoa, mas aí ela olha para aqueles ministérios da televisão e ela pensa: meu Deus, eu sou um fracassado. Fica se comparando, sabe? Claro que não é um fracassado. Você só é um fracassado, escuta o que eu vou te falar. Você só é um fracassado, uma fracassada, se você não estiver cumprindo a vontade de Deus. Aí você é um fracassado. Se você não estiver cumprindo o chamado que Ele estabeleceu na tua vida, aí você é um fracassado. E vou falar mais, pode reparar, se você tem um chamado, é forte isso. Se você tem um chamado e o teu chamado está parado, você pode perceber, realmente as áreas da sua vida estão fracassadas. Se você tem um chamado, o seu chamado está parado, você pode perceber que as áreas da sua vida, que as demais coisas, estão estagnadas também, estão paradas. Mas da forma que você desenvolve o teu chamado, as áreas da sua vida vai fluindo da mesma forma. Base bíblica para isso: o teu chamado tipifica o reino de Deus.
Está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Valorizar primeiro o chamado dele na sua vida. E as demais coisas, as outras áreas, vai sendo acrescentada. Então se você tem um chamado, você está aqui, você está parado, o Senhor está falando para você hoje. Está querendo ver as áreas da sua vida avançar? Começa a desenvolver o teu chamado. Ele não chamou você para ficar parado. Você é um fracassado? Pode ser. Se Deus te deu um ministério no deserto, e você talvez agora está querendo ter um ministério no meio da cidade. Você tem que entender qual é o teu chamado. O que Deus tem para você. Danilo, você está dizendo que eu não posso ter riqueza, é isso? Pode sim, irmão. Você deve até buscar, porque a riqueza é de Deus. Você pode ter riqueza, é a riqueza que não pode ter você. Você pode ter muito dinheiro, você pode possuir muitas riquezas. A riqueza que Deus quiser te dar para você. Só que a riqueza não pode possuir o teu coração. O seu coração deve estar em Cristo. Diga glória a Deus. Então eu posso ter o carro novo também, pastor? Pode, você pode sim. O carro novo que não pode ter você. Você tem que estar disposto a pegar esse carro agora e parar de vir para a igreja com 3, 4 lugares vazios, passar na casa dos seus parentes, das pessoas que você fala que ama, e trazer eles para ouvir a palavra de Deus. Aí Deus vai te dar uma limousine, uma van, uma Sprint. Deus conhece teu coração. Se você fizer esse compromisso, Ele vai dar um ônibus para você. Meu Deus. Danilo, eu posso ter uma bela casa também? Claro que você pode. Pode também. A bela casa que não pode ter você. E você tem que estar disposto a abrir a porta dessa casa e chamar as pessoas que você diz que ama para falar do amor de Jesus para elas. Para passar para elas tudo aquilo que você está recebendo aqui. Você está achando que você está aqui nessa igreja, ouvindo as palavras que você tem recebido aqui à toa, só para você ouvir e ir embora para sua casa? Deus está enchendo você para que você alcance outras pessoas que estão sedentas. Aleluia. Tem uns crentes lá no fundo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E para finalizar essa mensagem, olhe para a Bíblia. Você vê aqui comigo se você consegue ver sucesso no ministério de Jesus Cristo. Porque essa noite, todas as cultos é especial para Ele, né? Mas essa noite ainda mais, devido à Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano. Mas nós estamos falando de sucesso aos olhos de Deus. Ver verdadeiramente, fala para mim, você consegue ver sucesso aos padrões do mundo na vida de Jesus Cristo? Olha o texto que eu vou ler para você aqui a respeito de Jesus e vê se você consegue ver sucesso na vida dele. Olha o que Isaías diz, Isaías 53, 2. Olha só. Nele não tinha nem beleza, nem formosura. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Ou seja, ele não tinha boa aparência. Já começa por aí. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor, experimentado nos sofrimentos da vida. E como onde que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos caso algum dele. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E lá no versículo 12 vai dizer que ele foi tratado como um criminoso. Aí eu pergunto para você, você consegue ver sucesso no ministério de Jesus? Na ótica do mundo, fala a verdade. Você não consegue, eu não consigo. Você olha e fala, meu Deus, esse ministério foi um fracasso. E tem mais, não para por aí não. A Bíblia vai dizer que ele foi rejeitado pelos judeus, entre os seus. Ele foi incompreendido pela sua própria família. Traído por um dos seus discípulos. Morto por religiosos da época. Crucificado entre 2 ladrões. Diga misericórdia. Se você olhar para Jesus aqui, você não consegue ver sucesso nenhum, essa é a verdade, segundo os padrões dessa vida. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aleluia, que nós devemos ter esse homem que eu li agora como exemplo, nós devemos ter ele como modelo, nós devemos buscar a estatura do varão perfeito que é ele. Ele deve ser o nosso modelo.
Mas sabe o que muitos estão fazendo, igreja? Eles estão querendo ser igual a Jesus. Tem pastores que querem ser igual a Jesus. E vou falar mais. Igual a Jesus buscando os padrões do mundo. Nunca será. Nunca conseguirá. Está tudo errado, sabe? Tem gente que, talvez você está aqui, ou você está ouvindo essa mensagem aí no Facebook, e você está angustiado apesar de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque você tem buscado a Deus, você tem servido a Deus, mas aquela porta que você tanto queria, não se abriu. Porque talvez o relacionamento que você colocou no seu coração que você queria, não aconteceu como você esperava. E você agora está angustiada, por quê? Porque você tem buscado sucessos nas coisas dessa vida. E aos olhos do mundo, o ministério de Jesus foi um verdadeiro fracasso. Agora olhe para Jesus segundo a ótica de Deus. Esse homem que eu li aqui, quando ele foi batizado, o pai diz assim: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho muito prazer. Não importa o que as pessoas fazem, não importa o que as pessoas falam, o que fazem com ele. Aos olhos das pessoas ele pode ser um fracassado, mas ele é o meu filho amado, e eu tenho muito prazer nele. Irmãos, Jesus ele foi rejeitado, ferido, morto pelos homens. Mas olha o que Deus disse dele: esse é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. E sabe o que mais aconteceu com esse homem? Na ótica de Deus, os anjos serviram ele no deserto. Satanás tremia diante dele. Ele orava e os enfermos eram curados milagrosamente na mesma hora. Aleluia. Venceu a morte e triunfou. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e recebeu um nome que está acima de todo nome. Foi reconhecido por Deus e por todos nós como maravilhoso, o conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei da glória, a fonte da água viva, o pão vivo que desceu do céu, o caminho, a verdade, a vida, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o Rei dos reis. Esse aí é o nosso Jesus, é o fracassado aos olhos do mundo, aos olhos daqueles, aleluia, aos olhos daqueles que não conhecem a palavra. Aparentemente um fracasso aos olhos dos homens e perseguido pelas pessoas, mas um sucesso aos olhos de Deus. Meu irmão, termina essa mensagem dizendo para você: eu não sei você, mas eu quero ser um fracasso aos olhos de muitas pessoas. Eu quero ser perseguido, eu quero continuar sendo apontado, eu quero continuar sendo rejeitado, mas um sucesso aos olhos do meu Deus. Deus tinha prazer em Jesus, igreja. Que o Senhor possa ter prazer em mim e em você. O sucesso de Deus é diferente do sucesso desse mundo. Nós precisamos entender isso, sabe? Você pode ser próspero, você pode ser até um empresário, você pode ser muito rico, você pode ter o melhor carro, pode ter tudo. Mas isso não pode ser uma meta de vida para você. Não pode ser o seu foco principal, o seu objetivo. Isso tudo que você talvez possui, até tudo que você tem hoje, escreve o que eu vou te falar. Isso aí são ferramentas que Deus te dá aqui nessa terra, para que você glorifique o nome dEle. Você tem tanta coisa, eu tenho muita coisa. O que você está fazendo para glorificar o nome dEle com aquilo que você tem? É o que eu falei, você tem um belo de um carro, para glorificar o nome de Deus esse carro. O que você está fazendo com ele? Aonde você está indo com ele? Eu tenho uma empresa, eu tenho um recurso financeiro muito grande. O que você está fazendo para glorificar o nome de Deus com o seu recurso financeiro? Eu moro numa bela casa. O que você está esperando para abrir essa casa, colocar pessoas lá dentro e começar a glorificar o nome de Deus com a casa que Ele te deu? Porque tem pessoas que pensam que Deus me deu, eu que não trabalho não para ver. Então vamos lá? Arrebenta uma veia da sua cabeça hoje no tamanho de um palitinho de dente,
E você vai babar pro resto da sua vida, necessitando de pessoas até para trocar fralda na sua casa. Você está vendo como é que Deus que faz tudo? Tudo é Ele que dá. O emprego que você tem, a saúde que você tem, para você poder levantar de manhã, ir lá ganhar o seu dinheiro, tocar a tua empresa, seja lá o que for, é tudo dEle. Tudo é para a glória de Deus. Tem pessoa que bate no peito e fala, que é isso? É eu que consigo. Não é, irmãos. E não pense você que todos terão muito não, viu? É mais fácil eu vir aqui pregar para todos vocês, que todos vocês, se vocês forem fiel, vocês vão ter muito. Como fazem por aí? Olha, traz 100 que Ele vai te dar 1000. Aonde está isso na palavra de Deus? Tudo que a gente faz para Deus tem que ser com amor e com alegria. E não espere nada em troca. Porque quando Deus vê que você está fazendo pela obra, sem esperar nada em troca, pode ter certeza que Ele vai derramar muito mais abundantemente, além daquilo que você quer, que você pensa e você deseja. Eu preciso pregar a verdade para você. Nem todos terão muito, mas pode ter certeza de uma coisa. Eu finalizo aqui. Pode ter certeza, o Senhor sendo o seu pastor, nada vai te faltar. Comida não vai faltar, roupa não vai faltar, presença de Deus, unção de Deus não vai faltar, providência na hora certa Ele mandará, e o melhor de tudo, vida eterna você terá. Meu Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ah, Jesus amado.